Muito boa noite e salve, salve, pessoal! Bom, começando agora mais um estudo de mercado. Dia agitado e eu vou começar com polêmica. Patrick, as suas regiões de venda foram estopadas. É claro, mongoloide, né? Claro que foram estopadas. A gente está vendo o Trump impondo tarifas para o mundo inteiro. E aí, você vai ver o seu guru falando que, ai, tem que operar notícia. Galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? A gente tem que operar o mercado quando ele se move na sua naturalidade. Essas movimentações que a gente viu hoje de 1.600 pontos para cima e 2.400 pontos para baixo não é a naturalidade do mercado. Isso não são ordens enormes sendo enviadas. Pelo contrário, o livro de oferta, o book, fica muito vazio. Então qualquer pequena agressão move muito preço. Precisa de pouca força para ter muito resultado. Por quê? Porque todo mundo deveria estar de fora aguardando a decisão. Ou você toma uma posição antes, ou você toma uma posição depois, tá? Bom, vamos lá. Como o nosso Ibov já estava fechado, a gente não teve muitas modificações no cenário do Ibov e eu mantenho o estudo do Ibov da mesma forma para o pregão de amanhã, tá? Se ele voltar no 132.200, 133, essas regiões de base, faz sentido a gente trabalhar vendido para tentar levar até o 129, que é uma região de alvo. Podemos tentar pegar uma compra lá? Podemos, mas isso aí é cena para quando chegar lá. Agora é o estudo de mercado para amanhã, tá? Bom, e aí falando do mini índice, né? Eu comentei dessa venda de falso rompimento aqui, a gente pegou essa venda, foi a única operação que eu fiz no dia, tá? E bom, poderia ter pego também a compra aqui na nojeira, teria pago aí, eu teria levado até aqui uns 700 pontos, poderia, mas não peguei, não achei necessário, tá? Então vamos apagar todas essas nossas regiões de nojeira, por quê? Porque ele acabou indo no nosso último alvo lá, tá? Então vamos ajeitar tudo isso. A gente pode apagar isso daqui, pode apagar o fecha fora, fecha dentro, né? E aí, colocando no gráfico de 60 minutos, tá? Fica claro aonde o mercado se segurou, né? Fica nítido aqui aonde o mercado se segurou e eu vou deixar essa região marcada, tá? Patrick, pelo gráfico de 5 minutos, a gente não teve o rompimento aqui. Pavio não é rompimento. Ah, mas se vier para 1 minuto, praticamente não teve. E isso para mim vai ser muito relevante amanhã. Eu vou escrever isso aqui. Pavio não é rompimento, tá? Por quê? Porque na minha interpretação, o que, que o mercado fez? O mercado estava vindo nessa movimentação de baixa em vermelho, deu uma recuperada em azul e deu como se ele quisesse voltar a continuar caindo. Mas ele não tinha pego a quantidade de lote o suficiente para voltar a cair, né? Então o que, que ele fez? Ele fez uma nova perna para cima para poder buscar a liquidez que ele precisa para aí sim ele poder voltar a cair. Então, o meu cenário base é este, tá? É este o meu cenário base, ok? Então, bom, dá para eu tentar pegar a compra, invalida essas regiões de nojeira? Essa aqui eu vou até apagar já, tá? E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui um possível falso rompimento, tá? Então, eu vou colocar aqui uma setinha. Se amanhã a gente tiver uma abertura para baixo ou uma possibilidade de comprar aqui nessa região, dá para a gente tentar um fecha fora, fecha dentro nessas regiões, tá? Se a gente vier para os 5 minutos, eu posso deixar marcado aqui também essa regiãozinha e escrever nojeira nela aqui, tá?
Só que é um bom ponto? Nem perto disso, né? Porque a gente pode, inclusive, perder essa região nos próximos 9 minutos, 9 não, né? 5 minutos aí de pregão, tá? Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Botando o gráfico de 15, eu vou marcar esse cara daqui, ó. Eu vou marcar esse cara, tá? E eu vou escrever nojeira nele também. Por quê? Porque essa região do 131 e 400 é ótima venda, quer dizer, uma venda válida caso a gente veja o 130 610 ser perdido, tá? Deu uma louca no cachorro ali, precisei lá dar uma acalmada nela. Bom, pessoal, então essa venda aqui, ela é muito interessante se esse fundo for perdido, tá? Eu vou apagar isso aqui para não ficar com muito ruído, né? Mas o que que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver essa movimentação aqui, ó. Deixa eu fazer tão complicado, não. Eu gostaria de ver essa movimentação aqui, ó, acontecendo. É isso que eu quero ver para o pregão de amanhã. É esse trade que eu quero pegar. Só isso. É pedir muito? Não, né? Bom, dá pra gente caçar mais confusão aqui? Dá, né? Como dá? A gente pode marcar também essa outra região aqui. Só que observem como a amplitude é grande, né? São 300 pontos. A gente também pode marcar essa nojeira. Para a gente estar trabalhando no fim do pregão, ao longo do pregão de amanhã, tá? E ambas as vendas vão ser válidas caso o fundo seja perdido. A gente precisa ver esse fundo ser perdido para a gente poder trabalhar vendido nessas regiões. Na verdade, essa de cima eu não vou nem deixar ela, porque é muito ruído isso. Vou deixar só essa aqui de baixo, tá? Inclusive agora, enquanto eu gravo o estudo de mercado, a gente está vendo o leilão, então eu vou esperar aí 2 minutinhos, vou passar para o dólar, tá? E já volto no índice para falar para vocês aonde fechou e aí como é que vai ser o nosso cenário exato para amanhã. Então, vindo aqui para o dólar, ele não chegou no meu ponto vendedor, ele não deu a possibilidade do fecha fora, fecha dentro, tá? E aí o que que acontece? Esse meu 5,7 com 47 ainda é um ponto muito interessante para se vender. Observem no gráfico de 60 minutos que essa compra vem entrando, tá? Só que a gente está vendo um dólar fraco no mundo todo, tá? Então, o que que eu quero deixar de atenção aqui para vocês? Gráfico de 5 minutos, tá? Um possível falso rompimento nesses topos aqui é interessante para a gente tentar uma venda no dólar amanhã? Sim, tá? Qual o topo? 5,734 ou 5,739. Provavelmente, se ele romper esses dois topos, ele vai lá no 5,748, né? Que é um outro ponto interessante para a gente vender. Só que o que eu quero deixar atenção para vocês aqui no dólar é a seguinte, pessoal. Esse nosso fundo dos 60 minutos, tá? É o último respiro do dólar. Então, o que que acontece? Eu tomaria bastante cuidado se o dólar voltar para essa região para tentar uma compra, tá? Tomaria bastante cuidado. Porque se ele perder o 5,677, nós vamos ver maiores realizações no dólar, tá? Então eu vou levar o meu gráfico do dólar no gráfico de 15 minutos. Eu estou aqui com o meu 5,800 marcado ainda, não quero desmarcar ele, tá? Mas eu vou levar ele neste tempo gráfico para o pregão de amanhã, tá? Bom,
Leilão do índice estendido mais 1 minuto, tá? Mas sem nenhuma movimentação muito abrupta, né? Ele vai estar fechando aqui mais ou menos no 130,900. Então, eu vou deixar uma outra possibilidade de trade para amanhã, tá? Que vai ser o seguinte, que é já está escrito na verdade, né? Que vai ser o quê? Esse falso rompimento na abertura. Se abrir já perdendo, não, se abrir em gap ou queda forte, compra válida, aguardando alguma confirmação. Ou seja, o fecha fora, fecha dentro, algo ligado à agressão, tá? Faz sentido, ó, estamos fechando mais embaixo, 130,800 até então o leilão do índice, tá? Vai estar fechando exatamente em cima da nojeira, 130,760. Isso quer dizer que a gente já pode ver um índice abrindo em gap de alta, tá bom? A gente pode ver isso acontecendo. Ele fechou no 130,760, ou seja, ele fechou dentro da nojeira, tá? Então, como ele fechou aqui dentro da nojeira, o que que eu vou fazer, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um plus da venda na nojeira. Ou por quê? Ou alguma confirmação sem ter rompido o fundo. Por que isso, pessoal? Porque se ele fechou no 760 e ele subir, tipo 600 pontos na abertura, eu posso colocar um outro ponto de falso rompimento aqui em cima e eu posso tentar essa venda na nojeira, tá? Desde que ela tenha alguma confirmação, ou seja, no intuito de, ok, vou pegar a continuidade desse movimento que veio hoje. Por quê? Olhando o gráfico de 60 minutos, e eu vou até colocar o profit aqui na tela, não dá para a gente ignorar toda essa rejeição do gráfico de uma hora. Estamos falando de, em 2 horas de pregão, tá? Uma queda de 2.600 pontos. São 2% de queda. Por isso que a gente pode tentar antecipar essa venda daqui nessa região de nojeira, mesmo sem ter o rompimento da forma a qual o índice fechou. Tá bom, pessoal? Bom, pregão muito legal. Quero lembrar a todos vocês que eu não sou analista de valores imobiliários. Tudo que eu falo aqui reflete simplesmente a minha opinião sobre o que eu acho que pode acontecer com base nos meus estudos de análise técnica e o que eu provavelmente vou fazer amanhã, tá? Se de alguma forma esses vídeos têm ajudado vocês, se inscrevam no canal, compartilhem para os amigos. Eu estou começando agora, é muito importante esse apoio, o comentário de vocês, o like. Pode ser comentário ruim também, para a gente poder melhorar, não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Mas é desse jeito que eu vou levar os meus gráficos. Confesso que eu estou bem mais tranquilo para operar o índice do que o dólar amanhã. E é isso. Fiquem com Deus, boa noite, bom descanso e até amanhã. Fui!